Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje, mais um vídeo onde eu vou responder a perguntas dos meus assinantes aqui, das pessoas que acompanham a minha lista. E dessa vez eu vou responder a pergunta do professor Rodrigo Mateus, um acompanhante aqui, um assinante assíduo dos meus canais. E ele me fez uma pergunta a respeito da determinação do volume ideal do colchão de material durante o processo de injeção. Então, professor Rodrigo, está aqui a resposta para a sua pergunta. Tá? Como sempre, eu preparei um PDF bem rápido que vai te ajudar a entender um pouco mais a respeito desse assunto e que vai permitir que você tenha então um registro dessas informações para complementar sua biblioteca técnica. E você pode fazer esse download se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar na mensagem, clicar no link de confirmação para efetivar o seu cadastro e ter acesso à página de download. Se você não fizer esse procedimento, você não vai ter acesso, não vai se cadastrar na minha lista VIP. Tá? Esse procedimento ele é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. Certo? Se você demorar mais de alguns minutos para receber a mensagem, cheque a sua caixa de spam. Embora eu tome uma série de medidas para isso não acontecer, um outro caso pode passar. Se você já está cadastrado na lista e quer fazer o download, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link ou no botão que está embaixo da janela onde você assiste esse vídeo. Deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse. Você vai ser direcionado imediatamente para a página de download sem necessidade de e-mail, uma vez que você já está cadastrado na lista VIP. Ok? Muito bem. Então, primeiro, é importante a gente definir, né, para eu poder dizer para você como regular o colchão de material, né, ou almofada de material, são os nomes comuns que aparecem no processo de injeção. Para te dizer como você regula, primeiro eu preciso dar pelo menos uma leve visão a respeito do que é o colchão de material. Então dá uma olhada nessa animação a respeito do processo para eu te explicar o que é o colchão de material. Vamos lá. Bom, você já deve ter visto essa animação alguma outra vez aqui nos meus vídeos. Né? Então aqui eu tenho uma representação esquemática da máquina injetora, né? Eu tenho o funil de armazenamento do material, eu tenho a unidade de injeção, né? O cilindro de plastificação aquecido, a rosca de injeção. Né? Aqui na rosca, além dos filetes, eu tenho o anel de bloqueio, né? A válvula de retenção, que faz a vedação do material para ele não retornar pela rosca durante a fase de injeção, né? Durante a aplicação de pressão. As placas da máquina, o meu molde e a cavidade aqui. Certo? Então, se você rapidamente se lembrar do processo de injeção, a rosca aquecida, né, o cilindro aquecido, ela vai rotacionar andando para trás, né, à medida que ela rotaciona, ela transporta o material para frente do cilindro de plastificação, fundindo esse material e acumulando esse material aqui na frente. Esse material vai gerando pressão e vai empurrando a rosca para trás para permitir que mais material seja acumulado aqui na frente, tá certo? Depois que você tem a quantidade de material desejada suficiente para preencher a sua cavidade acumulada aqui na frente da rosca, ela vai realizar um movimento de pistão, ela vai avançar para gerar pressão e injetar esse material para dentro da cavidade. Então aí você está percebendo a rosca avançando e o material preenchendo a cavidade do molde. Tá? Agora você percebe, e aqui vem a definição de colchão, que eu preciso transmitir pressão para esse material para que ele possa preencher a cavidade e depois eu preciso manter essa pressão durante um tempo, durante a fase de recalque, para que conforme a cavidade, né, que o material conforme a cavidade adequadamente. Agora, para eu poder transmitir pressão, é necessário que exista um meio aqui de transmissão de pressão, um fluido para transmitir essa pressão, que é exatamente o material plástico fundido. Tá? Então você percebe que a rosca ela não encosta no fim do canhão de plastificação, do canhão da máquina aqui. Existe ainda uma pequena sobra de material que fica dentro do cilindro de plastificação, na frente da rosca de injeção, que é exatamente responsável por fazer essa transmissão de pressão. À medida que a rosca manda pressão para dentro da cavidade, essa pressão é transmitida para a cavidade exatamente pela quantidade de material que permanece dentro do canhão da máquina. Tá? Se você tivesse a rosca encostando no final do cilindro de plastificação, se a ponta da rosca encosta aqui no final do cilindro, você tem aço contra aço, e mesmo que você esteja pressionando a rosca para frente, a pressão hidráulica esteja atuando, você não tem a transmissão de pressão, pelo menos não de forma eficiente, para dentro da cavidade. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que fala um pouco a respeito de movimentações de rosca, com uma explicação mais aprofundada a respeito desse assunto. Eu vou deixar o link
para você poder assistir depois, tá certo? Mas basicamente o colchão de material é exatamente isso. É essa pequena sobra de material que permanece na ponta da rosca a cada ciclo de injeção para permitir a transmissão de pressão para dentro da cavidade, ok? Muito bem. Então, é necessário, todo o processo de injeção precisa que você tenha um pequeno colchão de material para poder fazer essa transmissão de pressão, como você viu na animação. Agora, se você tiver um colchão muito pequeno, a gente viu que a transmissão de pressão não vai ser ideal, né? E se você tiver um colchão muito grande, pode ser que você aumente demais o tempo de residência do material e acabe tendo então, problemas de material degradado, variações de cor, geração de gases e todos os problemas que podem vir com um tempo de residência excessivo, certo? Então, você precisa encontrar um ponto ideal aí para otimizar o tamanho do seu colchão, né? O colchão que é mantido na frente da rosca durante o processo de injeção. Não existe na literatura, se você for na literatura, se você for em qualquer manual de fabricantes de material, em qualquer manual de fabricantes de máquina, não existe uma recomendação, não existe uma fórmula, um cálculo que você faça para determinar o melhor colchão de material. É muito caso a caso, realmente. Os vários processos de injeção, né, os vários materiais, os vários tipos de peças, os vários tipos de molde, eles acabam tendo requisitos diferentes. Existe sempre uma pequena variação nesse colchão, para mais ou para menos, que precisa ser absorvida durante a regulagem. Bom, como é que você faz a determinação do volume de colchão, né, do tamanho do colchão? Primeiro, como você ajusta na máquina. Então, o primeiro ajuste que você faz é do curso de dosagem, o quanto a sua rosca, né, a rosca da máquina, ela vai recuar durante o processo de dosagem do material. Se você lembra da animação que eu te mostrei, à medida que a rosca gira, ela acumula material na ponta do cilindro e vai recuando. Então, o primeiro ajuste é o quanto a rosca vai recuar. E esse recuo vai ser em função do volume de material que você precisa colocar para dentro do molde. Então, você vai determinar esse curso de dosagem à medida em que você consegue preencher todas as cavidades do seu molde. E você vai sempre dar um curso adicional de dosagem exatamente para que sobre um pouco de material na ponta da rosca, que é exatamente o colchão que a gente vem falando. E a dúvida toda aí, então, o quanto eu vou puxar a rosca um pouquinho mais para trás, né? O quanto de dosagem em excesso eu vou fazer para deixar o colchão adequado. Como eu mencionei para você, existe a possibilidade de alguma variação no colchão, do tamanho do colchão. Então, é ideal que ele não seja muito pequeno, porque se houver uma variação para menos do colchão, você corre o risco da rosca encostar no fim do cilindro, né, na ponta do bico da máquina, e você não tem, então, a transmissão de pressão, causando problemas de peças com vazios internos, bolhas, problemas dimensionais por falta de recalque, né, uma série de problemas relacionados com a falta de pressão. Inclusive, peças incompletas, né? Uma vez que muitas vezes a gente termina de preencher a cavidade, principalmente para materiais semicristalinos, na fase de recalque. Então, um colchão muito pequeno pode fazer com que você, com variações típicas do processo de injeção, você tenha o encosto da rosca no cilindro da máquina e perca então a função de transmissão de pressão. E, de novo, um volume muito grande pode fazer com que você tem aí um aumento de tempo de residência e queime o material, tá certo? Então, para que você possa absorver essas variações, existe uma recomendação que a gente descobre na prática mesmo, que o colchão de material, em termos de curso da máquina injetora, independente do diâmetro da rosca, em termos do curso de avanço, você tem sempre que ter um colchão de material equivalente a mais ou menos entre 0,5 milímetro e 1,5 milímetro no fim do curso de injeção da rosca, tá? Então, você vai estabelecer a dosagem de material, né, o quanto de material você vai dosar na máquina, o quanto a rosca vai recuar para acumular material para injetar na sua cavidade, e depois ela vai avançar injetando o material na cavidade, e no fim da injeção existe o que se chama de ponto de comutação. Também tem um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar o link para você poder assistir, que é quando ocorre a mudança de controle de velocidade para controle de pressão,
né? A gente sai da zona da injeção para o recalque, né? Da fase de injeção para a fase de recalque, e nesse momento, então, a rosca passa a ter um avanço mais lento, e aí é onde começa, então, a ter o controle do colchão. Essa zona de comutação, ela precisa acontecer bastante próxima aí do tamanho do colchão que você quer, tá? Então, à medida que você estabelece o volume de material a ser dosado e o ponto de comutação, você está estabelecendo aí o tamanho do colchão, que tem que ficar entre mais ou menos meio centímetro, né, 5 milímetros a 15 milímetros de distância aí do fim do curso de injeção, tá certo? Esse é o volume que a gente estabeleceu aí, que não influencia o tempo de residência significativamente, independente do diâmetro da rosca, e ele é capaz de absorver pequenas variações no tamanho do colchão para menos, que podem vir aí em função de variações de temperatura, variações de umidade no material, pequenos desgastes na rosca de injeção, no anel de bloqueio. Esse tipo de ajuste pode te ajudar aí a compensar esse tipo de problema. Existem algumas máquinas, inclusive, que possuem um sistema em ciclo fechado, né, o closed loop, para controlar a dimensão do colchão, o tamanho do colchão. Ela mede o tamanho do colchão a cada ciclo, e se ela percebe que esse colchão ficou menor, ela ajusta automaticamente a dosagem da máquina para compensar essa diminuição no colchão, e vice-versa. Se o colchão ficou maior, ela diminui a dosagem da máquina para compensar esse colchão. Qual que é o problema com esse tipo de ajuste? Esse tipo de ajuste ele pode mascarar algum tipo de problema, por exemplo, de vazamento no anel de bloqueio. E agora eu trago até algumas curiosidades a respeito do colchão. O colchão, né, a manutenção da dimensão do colchão, ciclo a ciclo, se você percebe que o colchão ele está se mantendo bastante estável, com muito pouca variação, é um bom indicativo que a rosca da máquina, que o canhão da máquina, que o anel de bloqueio principalmente, estão em boas condições. À medida que você começa a ter desgaste em algum desses componentes, você pode ter vazamento de material durante a fase de recalque, retorno do material pela rosca de injeção, e aí o colchão ele começa a não ficar mais consistente. Ciclo a ciclo, você pode ter variações na dimensão do colchão, como eu mencionei para você, e essa é uma indicação que pode ser necessária algum tipo de manutenção na rosca de injeção, no cilindro ou no anel de bloqueio. Tá? Uma outra curiosidade é que quando você detecta esse tipo de variação, você pode intencionalmente aumentar o colchão de injeção e ver se essa variação desaparece. Porque muitas vezes você precisa determinar com antecedência qual que é o componente da máquina que precisa de manutenção. Se você tem um anel de bloqueio ou a rosca da máquina gasta, mesmo aumentando o colchão propositadamente para fazer essa verificação, você vai continuar verificando algum tipo de variação na dimensão do colchão. Você não consegue manter essa dimensão, o colchão, né, o tamanho do colchão constante ciclo a ciclo. Quando o problema é na rosca ou no anel de bloqueio, você tem essa variação independente do tamanho do colchão. Mas quando o desgaste é no cilindro da máquina, aumentando o colchão, mudando a posição onde a rosca vai exercer pressão no seu material, você pode passar a ter uma vedação eficiente novamente, uma vez que a rosca está fazendo pressão numa posição diferente do cilindro de alimentação, no cilindro de injeção. E aí você então pode encontrar uma maior estabilidade do colchão em distâncias maiores do que na distância tradicional, exatamente porque você pode ter um desgaste aí no cilindro de plastificação. Então, são algumas formas de você controlar o seu processo de injeção também, ok? Então, só um resumo, o colchão de injeção ele é necessário, né? O colchão de material ele é necessário para o processo de injeção para que você possa fazer a transmissão de pressão para dentro das cavidades de forma eficiente, principalmente nas fases de recalque. Colchão muito pequeno ou inexistente pode levar a peças falhadas, bolhas, problemas dimensionais, todos os problemas relacionados à falta de recalque, falta de pressão na cavidade. Um colchão muito grande
pode te trazer problemas de degradação de material, excesso de gases, manchas nas peças, pontas pretas, enfim, uma série de problemas relacionados com o excesso de tempo de residência no material. Para você ajustar o tamanho do colchão, você ajusta primeiro o curso de dosagem, quanto de material vai ser acumulado na frente da rosca de injeção para sua injeção, e depois você ajusta o ponto de comutação, onde vai passar da fase de injeção para a fase de recalque, e esse intervalo acaba determinando então o tamanho do colchão de injeção, que precisa ficar entre 5 e 15 milímetros no fim do processo de injeção, do curso de injeção da rosca da máquina, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a resolver algum problema que você tem hoje na sua produção. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me conta como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Deixa uma mensagem aqui nos meus canais, faz um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail e me conta como esse conteúdo te ajudou. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. Lembre-se que nos próximos dias você vai ter acesso aqui, vai ser feito o lançamento de um novo curso online, o curso de analista técnico em moldes de injeção. Então fique atento, mais informações a respeito desse curso em breve. Semana que vem você já vai começar a receber essas informações, ok? Me ajuda a divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, que podem se interessar pelo assunto de moldagem de termoplásticos, tecnologia de materiais plásticos, que estudem materiais, que trabalham com moldagem de materiais plásticos, desenvolvimento de produtos, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar à maior quantidade de pessoas possível, ok? A gente se vê então nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!